Olá, vamos falar sobre comportamento? Bom, eu quero dar início à seguinte pergunta: você já parou para pensar que o seu comportamento vem do nível da sua consciência? Então, em um vídeo passado, eu falei sobre como gerenciar os seus pensamentos para o controle do seu peso e também de doenças. Neste vídeo eu quero falar sobre o comportamento das suas ações. O que você tem feito com relação às suas ações para o controle não só do peso, mas principalmente de problemas de saúde que levam a sintomas físicos e, consequentemente, também a sintomas emocionais, a sintomas mentais. Em um vídeo passado, eu falei sobre este gerenciamento e eu citei 5 passos para controlar, para conseguir agir, para conseguir ter ações com relação àquilo que você pensa. Hoje eu quero dar continuidade a este vídeo falando como até mesmo ter a conscientização, como ter a reflexão, como agir diante da sua decisão quando você reflete e, consequentemente, colocar em prática. Então, é praticamente aquilo que eu falei no vídeo de gerenciar pensamentos. Só que agora gerenciaremos os nossos atos, as nossas ações. Muito importante realmente conseguir se conscientizar. Se conscientizar daquilo que você sofre. Porque quando temos dor, estamos em sofrimento. Quando temos dor, não conseguimos desempenhar as nossas funções diárias, como até mesmo estar em contato com as pessoas que amamos, estarmos sorrindo para elas, com bom humor, desempenhando nossas funções tanto no trabalho, com as pessoas com quem trabalhamos, até mesmo em casa, nas nossas funções diárias no nosso lar, sendo mãe, sendo esposa, ou até mesmo sendo namorada, filha. Então, quando sentimos dor, a gente não consegue até mesmo pensar por muitas vezes daquela névoa mental, né, que por muitas vezes muitas doenças ocasionam isto em nós. Bom, quando eu falo isto, quando eu gravo os meus vídeos, eu não estou falando apenas para as pessoas que estão em contato comigo, que são os meus pacientes, ou até mesmo aquelas pessoas mais próximas, mas eu falo por mim, até mesmo para mim, porque sempre eu tenho que estar neste movimento de me conscientizar. Olha só, gente, vou citar até um exemplo, tá? E assim, foi nesse momento que também eu parei para refletir, porque depois do se conscientizar é tão importante a reflexão, aquele momento de silêncio, que a gente para analisar tudo aquilo que a gente está fazendo com relação aos problemas que enfrentamos. E nesse momento, a gente faz várias perguntas para nós mesmos. E até mesmo a gente faz perguntas
até mesmo muito difíceis de serem respondidas, que a gente nem sempre consegue responder. E neste mesmo momento de reflexão, que a gente entra em contato com Deus em forma de oração, em forma de meditação. E aí a gente consegue, por muitas vezes, encontrar esta resposta lá dentro de nós mesmos. Claro, eu falo que é por até mesmo auxílio, né, do Espírito Santo que nos ilumine e nos dá consciência. Então, este momento de consciência também se dá em um momento de aceitação. Este momento de consciência, a gente analisa a situação em que estamos enfrentando, né, a nossa dor, a nossa doença em si, nosso problema de saúde, e a gente acaba aceitando esta condição, mesmo com muito sofrimento. E aí, neste momento de refletir, que a gente pensa o que eu fiz da minha vida até agora, porque está acontecendo isso comigo neste momento. As culpas ficam para trás, porque não tem como mais se culpar, porque aconteceu isso com você. Se foi culpa sua ou não, se foi por algum problema do passado, e não se vitimizar mais, não colocar a culpa até mesmo no outro por tudo que está acontecendo com você, ou colocar a culpa até mesmo em Deus. Mas é um momento de aceitação para que a gente possa refletir no que aconteceu e no que pode acontecer. Na verdade, no que está acontecendo. É o presente, é o agora. E por isso que a gente precisa silenciar. A gente não pode aceitar a nossa condição de dor, de sofrimento, de tristeza, de angústia. A gente precisa descobrir por que nós estamos passando por isto. Porque a gente não pode normalizar a nossa doença como aquilo fosse muito comum que acontecesse com todos. Porque não é. Quando estamos doentes, está tendo algo errado em movimento dentro do nosso corpo, que a gente precisa descobrir o que está acontecendo realmente, buscar ajuda. Então, como eu estava dizendo, eu tive um momento de reflexão. Eu estava na minha sala e meu filho, quando era menor, há um tempo atrás, há um tempinho atrás, na verdade, ele era criança ainda, e ele, na verdade, estava assistindo um programa, né, falando sobre desenhos animados. Então, a pessoa que estava falando sobre os desenhos colocou as mensagens, né, dos desenhos, porque geralmente todo desenho tem uma mensagem a passar para a criança, né? E aí tinha um leãozinho conversando, né, com outro animal que agora não me lembro bem. E esse leão falou: "Você sabe que a conscientização de uma pessoa vem do seu grau de sensibilidade?" E isso, assim, na hora eu fiquei analisando e refletindo sobre essa frase. E realmente, né, é a mais pura verdade. A gente, quando se torna mais sensível ao fato, não só com o outro, mas com nós mesmos, sendo sensíveis a nós, às nossas dores, às nossas angústias.
como nos sensibilizamos, né, com a dor do outro também. Por muitas vezes nós não nos sensibilizamos com a nossa dor, nós normalizamos ela. Então, é isso, gente. É claro que no desenho ele estava falando sobre a consciência humana, né? Da sensibilidade de ter para com o outro, que isto é muito importante também, que valeria até outro vídeo, né? Mas cabe a mim agora falar sobre o comportamento com relação às doenças, com relação à nutrição. Então, essa frase caiu muito bem também naquilo que eu passo hoje e que muitos de vocês passam também, que é a questão de sensibilizar também com relação a nós, procurando a melhor forma de cuidar da nossa saúde. Então, esses 5 passos, como eu falei no vídeo passado sobre saúde mental também, com relação ao controle do peso e ao controle das doenças, hoje eu falo sobre a nossa saúde física, que é tão importante a gente ter essa conscientização do que estamos passando e a aceitação do nosso problema, para que a gente possa refletir sobre tudo isso em um momento de silêncio, silenciando tudo aquilo que passamos, tendo, na verdade, um contato maior com a nossa dor, com o nosso comportamento atual, daquilo que estamos vivendo, daquilo que vivemos e daquilo que vamos viver. Depois de refletir sobre tudo isto, a gente poderia entrar na parte da escrita. Escrever aquilo realmente que sentimos, porque foi assim mesmo que eu descobri vários problemas que eu tinha que, na verdade, eu nunca tinha parado para pensar. E foi nesse momento de reflexão que eu notei vários sintomas que eu já tinha já tinha vivido, que estava vivendo desde a minha infância. Então, foi um momento de conscientização da minha aceitação com relação aos meus problemas de saúde. Na verdade, a aceitação, quando eu falo, é aquilo que a gente realmente assume. Realmente estou com este problema, então eu tenho que fazer algo para que isso melhore. Esta é a aceitação, não a aceitação tipo, não, eu estou com isso, então tá bom, eu vou viver com isso, eu vou morrer com isto. Não é esta a aceitação. Isto a gente não pode realmente banalizar, achar que é normal. Por favor. Então a gente tem que buscar a nossa felicidade, a nossa alegria. E para isso a gente precisa estar bem, sem dor, sem sofrimento. Então, essa primeira fase da conscientização, da aceitação do problema, para que a gente possa agir. Depois da reflexão, para que a gente possa encontrar todos os fatores, desde sintomas, desde hábitos de vida que a gente leva hoje em dia, que não estão agregando em nada, pelo contrário, só estão piorando a nossa condição de saúde. E descobrir quais são os gatilhos que pioram o nosso problema de saúde. E o que pode ser feito. E para isto, a gente precisa escrever, colocar em um papel, porque quando a gente escreve, tudo vem à tona. A gente consegue encontrar gatilhos que a gente nem lembrava e nem imaginava. E a gente começa a se conhecer melhor. Depois de escrever tudo isto, a gente consegue até mesmo colocar, né, em ação muita coisa. A gente começa a criar, a gente fala que é a fase da criação, a gente começa a criar movimentos, sabe? E que por muitas vezes a gente consegue
inspirar, né? A gente consegue até mesmo ser iluminados, né? Principalmente quando a gente chora também nesse momento de reflexão, né? De silêncio, a gente consegue descobrir muitas coisas que a gente poderia fazer neste momento e no nosso futuro. E aí a gente começa, né, a criar e até mesmo escrever novamente aquilo que estamos criando, aquilo que a gente pode transformar. Na escrita também a gente pode estar colocando não só os sintomas, mas com relação também a gatilhos também que levam aos problemas que estamos vivendo e até mesmo o estilo de vida que nós estamos passando, que está praticamente prejudicando, né, a nossa saúde ainda mais. E pode provocar até outras doenças a mais também, se a gente continuar com os mesmos hábitos. A gente pode colocar também, principalmente na parte da nutrição, tudo aquilo que nos faz mal e tudo aquilo que a gente sabe pelo nosso conhecimento que pode nos fazer bem. Então, escrever tudo aquilo, não só que nos prejudica, mas tudo aquilo também que nos faz uma pessoa melhor, com um estilo de vida melhor e até mesmo uma alimentação melhor. É nesse momento, né, da criação que a gente escreve novamente, que a gente pode estar fazendo no nosso futuro. Eu sei que a mudança é difícil, não é de uma hora para outra. Por isso que eu falo e eu faço. Não adianta querer mudar tudo, porque quantos anos você vem dessa mesma forma, fazendo tudo isso, tendo os mesmos hábitos diários? Por muitas vezes a gente precisa mudar hábitos, mas de maneira mais consciente, que deve ser devagar. Como eu falo sempre, né? Assim, para mim mesma, passos de formiguinha, por muitas vezes é melhor do que passos muito largos, que eu não vou conseguir dar continuidade. E pensar que a gente tem que ser flexível, porque a nossa vida não é um mar de rosa o tempo inteiro. Por muitas vezes nós temos que parar em alguns momentos, porque acontecem problemas que a gente não consegue controlar. E aí a gente pode até mesmo parar, mas vamos conseguir dar sequência, mesmo parando em alguns momentos, a gente pode dar continuidade. O parar que eu falo não parar por meses e meses, por um ano. Talvez tenha que parar por um mês, 2 meses. Sim, aconteceram outros problemas, como até mesmo comigo, aconteceram vários também, a descoberta de vários problemas de saúde. E aí eu tive que parar, porque eu tive que manter este momento de silêncio comigo mesma, de reflexão, para conseguir solucionar problemas, para conseguir colocar metas, para que eu conseguisse até mesmo lidar com tudo isto de uma maneira que eu pudesse agir, né? Mesmo tendo dores, mesmo tendo sintomas. Então, depois deste momento de criação daquilo que você pode fazer por você mesma, em questão de hábitos novos, em questão até mesmo de eliminar esses gatilhos, né? Que atrapalham muito no seu dia a dia, no controle das suas dores, no controle dos seus problemas, a gente entra realmente em ação, mas ação bem tranquila, nada que faça com que você adoeça mais. Porque por muitas vezes vem aquela questão também do pensamento, das emoções. E cada um é diferente do outro. O que para um é muito fácil, para outro não é. Vai muito do nosso temperamento, como eu já disse também em outro vídeo. Vai muito daquilo que você tem como crença, que foi, na verdade, né,
foi se acumulando desde a nossa infância, da nossa adolescência, agora a nossa fase adulta, né? Essas crenças que vieram, né, da nossa criação, dos nossos pais, da criação dos nossos pais que passaram para nós. Então é algo muito enraizado, né? Fora os traumas também que às vezes por muitas vezes passamos também. Então, é a questão assim da consciência também de que eu preciso fazer em um ritmo que eu consiga manter a minha constância. E por muitas vezes eu vou ter que mudar hábitos de maneira lenta, mas de maneira organizada e disciplinada. E que seja um hábito por vez. Não tente mudar vários, porque por muitas vezes a gente não vai conseguir. Eu falo por experiência própria, porque por muitas vezes alguns hábitos que para algumas pessoas que estão no meu contato diário é muito fácil, para mim não é. Para mim é muito difícil. Então, gente, é muito importante essa questão do comportamento, de se conscientizar para refletir, para poder colocar em ação, tanto na escrita, para ficar algo muito visual, para que você realmente consiga entender melhor. Quando escrevemos, a gente entende muito mais daquilo que estamos passando. Para que a gente possa criar o nosso futuro com movimentos e comportamentos melhores. Para que a gente entre em ação realmente, para que o bem aconteça. E é claro, de maneira muito flexível, para que a gente saiba e tenha consciência que não somos perfeitos, que a gente vai errar por muitas vezes, porque somos seres humanos, mas a gente pode acertar muitas vezes também. Basta a gente querer, basta a gente entrar em ação e a gente tentar acertar, mesmo que sejam acertos pequenos, mas que tenham. E não normalizar a doença, não normalizar os sintomas que passamos, que temos, que nos deixam tão fragilizados no nosso dia a dia. Encontre aquilo que te prejudica. Se conscientize, reflita sobre e tenha o interesse de procurar a melhor solução daquilo que você consegue, daquilo que você é capaz. Mesmo que sejam soluções pequenas, mas você está procurando no seu dia a dia, porque você deseja isso para você, você deseja ser uma pessoa feliz e saudável. Gente, esse é o recado que eu queria passar para vocês, tá? Então, eu queria terminar este vídeo com uma passagem bíblica que o Espírito Santo me iluminou e eu queria passar isso para vocês, tá? Porque é isso que eu tento viver na minha vida e eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, tá? Eu entendo muito, sabe, as pessoas que falam que não é fácil, é difícil, Kate. Eu entendo, porque eu passo por isso, todos nós passamos por isso. Mas o único recado que eu peço, que eu falo na verdade, né, que eu peço para vocês é que não normalizem a doença, tá? É que é isto, na verdade, que Deus pede pra gente, que tenhamos vida, vida em abundância. É isto. Então, eu vou pegar aqui, tá? No Eclesiástico,
22, versículo 16. Refletir para decidir. Olha só. E nessa reflexão, em silêncio, Deus sempre estará conosco para nos dar respostas. Ele fala com nós. Basta a gente silenciar um pouco neste mundo tão agitado que vivemos. Parar, nos fechar em um lugar de silêncio, que pode ser o nosso quarto, até o nosso banheiro, porque muitas vezes muitas pessoas se trancam no banheiro e falam com Deus, que é o único momento, talvez, que ela consiga ficar tranquila dentro da sua própria casa. Então, gente, refletir para decidir. Casas travadas com viga de madeira não virão abaixo por ocasião de um terremoto. Da mesma forma, a mente que decide após muito refletir não se deixará abalar no momento do perigo. Mente apoiada em reflexão prudente é como enfeite de estuque em muro polido. Olha só. Então, a gente precisa realmente disso, de momentos de silêncio, para que hajam as decisões melhores em nossa vida. E eu digo, gente, nada melhor que com o auxílio do Espírito Santo, para que ele possa falar com nós. E assim a gente colocar em ação aquilo que é sempre melhor para nós, porque é isto que ele deseja. Ele deseja que a gente tenha vida e vida em abundância. Um beijo.